Então, olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o acadêmico de jornalismo, João Maciel. E no dia de hoje eu vou estar entrevistando ela, né? A doutora Danúbia Markov. Ela que é fisioterapeuta há mais de 10 anos, especializada na fisioterapia dermafuncional e também no pós-operatório de cirurgias estéticas e respiratórias há mais de 8 anos, casada e mãe do Lucas Bernardo. Olá, Danúbia, tudo bem? Tudo bem, João? Então, Danúbia, para nós podermos iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria que você nos contasse por que você escolheu essa profissão e como é exercer a profissão de fisioterapeuta. Então, João, a fisioterapia ela surgiu na minha vida quando a minha avó ficou doente. E daí, precisando ficar com ela no hospital, eu acabei conhecendo lá a fisioterapeuta que ia atender ela. E daí surgiu um encantamento pela profissão e acabei, daí, como eu estava em fase de escolher a profissão na época, acabou surgindo e partiu daí a escolha pela Então, fisioterapia. Danúbia, durante esses mais de 10 anos de experiência como fisioterapeuta, qual foi o caso de um ou de uma paciente que mais lhe chamou a atenção? Então, logo no início que eu me formei, eu atendia bastante idosos. E na época eu peguei duas senhoras que até eram vizinhas, residiam na mesma rua. E a gente acaba se envolvendo com o paciente, não tem como. E, né, acho que a gente nunca está preparado para isso, mas as duas acabaram falecendo e eu atendi as duas por um bom tempo. Então foi algo assim que marcou mesmo minha vida, tanto que a partir daí eu nem quis mais trabalhar com esta área e daí acabei migrando definitivamente para dermatofuncional. Então, Danúbia, você tentou ser mãe durante muito tempo. Em uma das suas publicações nas suas redes sociais, você destacou tentativas frustradas. Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais, né, sobre esse período. Então, eu namorei por muitos anos meu marido. E daí a gente casou e tudo, e a gente tinha um plano assim muito grande. Vamos casar e já logo vamos ter filho. Só que né, vieram várias tentativas e todo mês, quando a menstruação vinha, era aquela decepção, né? Porque não foi desta vez. E daí a gente começou a achar que talvez a gente pudesse ter algum problema, né? Para poder gerar, para poder gestar. Eu fiz vários exames, o meu esposo também acabou fazendo vários exames na época e não tínhamos nada assim que viesse a impedir. Mas a gente acredita que tem o tempo certo e tudo um propósito, né? E na hora certa veio o Lucas, né? Mas foram quase aí 3 anos de tentativas que não deram certo. Em 2017, você descobriu que estava grávida de um menino. Como foi a sensação, né, dessa descoberta? Você já esperava que seria mãe de um menino? Então, o primeiro impacto foi a notícia, né? Então, foi maravilhoso quando a gente soube que estava grávida. Eu soube primeiro sozinha, daí depois já armei todo o esquema para contar para o meu marido, para contar para a família. E foi muito bem-vindo, né? Porque todos já esperavam. E quando eu soube que seria um menino, eu percebi que era a concretização de um sonho que eu tive na minha adolescência. Porque uma vez eu tive um sonho que eu estava segurando um bebê e esse bebê estava com um cobertorzinho azul. E eu falava para todo mundo: Olha, esse é o meu filho Lucas. E daí já surgiu a história, né, do nome também, da escolha já. Então eu já tinha certeza que seria Lucas, não teria outra opção de mudar o nome. E foi assim a concretização realmente de um sonho saber que era menino, né? Muito bom. Em 2018, você descobriu, né, através de uma ultrassom, que com apenas 29 semanas de gestação, o Lucas possuía ali um pequeno probleminha no seu coração, ou seja, né, uma comunicação entre os ventrículos, o mais popularmente conhecido como sopro. Como que foi descobrir tudo isso? Então, a gente estava indo fazer o exame 3D, porque na gestação a gente faz dois outros exames, que são o morfológico do primeiro trimestre e o morfológico do segundo. E são dois exames bem importantes assim na gestação. E durante esses dois exames o médico não conseguiu constatar que havia alguma deformidade, né, alguma anomalia.
Daí, quando a gente foi fazer o exame 3D, que era só para ver o rostinho, para ver com que cara que ia ver, o médico não conseguiu visualizar bem o rosto dele e começou a olhar as outras partes do corpo. E a hora que ele ampliou a imagem, que nem eu, como profissional da área de saúde, a gente já tem uma noção de exames, de imagens e tal. Quando ele ampliou a imagem, eu já consegui visualizar que não estava normal aquele exame ali. Daí eu perguntei para o médico, eu falei, doutor, é algo diferente? Porque ele por várias vezes visualizava e saía daquele exame, visualizava e saía. Daí eu perguntei para ele, né, a respeito, né? E ele falou para mim que realmente era possível uma comunicação ventricular, né? E que ele ia pedir mais exames para ter mais certeza, para dar um diagnóstico mais preciso. Daí, na sequência, eu fiz um outro exame e foi aí que foi confirmado mesmo que ele teria essa comunicação ventricular, que é um buraco no coração, né? Uma má formação. E por que disso? Não tem especificamente um porquê, né, João? É uma cardiopatia congênita, ou seja, tem crianças que nascem, mas quando eu recebi essa notícia, eu pensei comigo assim: não, ele está aqui dentro da minha barriga, está bem cuidadinho, né? Então, vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer, né? Antes de nascer, não tinha. Daí, quando foi chegada a hora do parto, a médica me colocou a par da situação, que possivelmente, talvez, ele precisasse de UTI no nascimento, né? Mas que eles iam acompanhar, iam dar todo o suporte e que eu não poderia ter um parto normal, teria que ser cesáreo para ele não ter esforço, né, durante o nascimento. Eu tive que fazer um resguardo, tipo, no final da gestação, né, repouso, mas ele nasceu super bem. E daí, quando ele nasceu, foi realizado o exame nele mesmo e foi novamente, né, constatado que ele tinha uma cardiopatia e que não era algo assim tão tranquilo, assim, teria que talvez fazer acompanhamento médico e uma possível cirurgia no futuro, porque era uma comunicação bem grande, né, um buraco bem grande que ele tinha no coração. E daí aí que surgiu daí a outra parte que vem a cirurgia, né? Sim. E falando sobre essa cirurgia, eu gostaria que você pra gente como que foi esse momento para você e pro seu esposo. Ó, João, eu acho assim que para todo pai e mãe, assim, se fosse possível, você dava o teu peito para poder ser aberto no lugar do filho, né? Eu acho que ninguém gostaria de passar isso, não gosto de desejar e não gostaria de desejar isso para ninguém, né? Mas eu acredito muito em propósitos. E Deus tinha um propósito, né, com isso. E o momento assim mais difícil de todo o processo foi quando eu levei ele na pediatra que era especialista em cardio, e ela falou que realmente o caso dele era cirúrgico, que não teria outra opção, mas que antes dos 3 meses de vida fazer uma cirurgia era muito arriscado. Então, ele ia precisar ganhar peso, ia precisar de acompanhamento, para daí eleger bem certo quando seria essa cirurgia. E daí foram 10 meses de acompanhamento, a gente fez todo o tratamento lá em Curitiba. Então, foram 10 meses de acompanhamento. E daí, com 10 meses, o médico falou: agora não dá mais para esperar, o coração dele está muito aumentado e a gente vai ter que operar. E daí a gente operou, foi para Curitiba, ele fez a cirurgia no Hospital Pequeno Príncipe. E no dia da cirurgia, a gente descobriu que a cirurgia, que era para ser simples, só para corrigir, né, esse buraco que ele tinha no coração, acabou se tornando um pouco mais grave, porque ele estava com uma das artérias que manda sangue para o pulmão diminuída o tamanho. E se os médicos não conseguissem aumentar o tamanho dessa artéria, quando fosse voltar o coração dele ao normal, o coração poderia infartar, né? Não ia aguentar. E nesse momento eu já tinha deixado ele no centro cirúrgico, que foi o primeiro momento mais difícil da minha vida. Depois de um ano com o Lucas ali no meu colo, ter que deixar ele num centro cirúrgico, sozinho, sem eu conhecer ninguém, foi o momento mais difícil da minha vida. E daí o médico nos chamou novamente para contar sobre isso e sobre que a cirurgia ia ter mais risco ainda do que a gente esperava.
Então, foi bem difícil e eu acho assim que a gente só conseguiu vencer tudo isso. E hoje eu contar aqui para você com essa naturalidade que eu estou contando, vamos dizer assim, é só Deus mesmo para nos encher Sim. e foram muitas orações que a gente recebeu na época. Então, eu gosto de falar que a cobertura espiritual que estava sobre a gente era muito grande, que Deus assim nos ajudou e a gente conseguiu passar por isso de uma maneira bem, vamos dizer assim, se eu posso já falar isso tranquila, né? E graças a Deus a gente venceu tudo isso, né, João? Então, Danúbia, conhecendo um pouquinho mais sobre a sua pessoa, até mesmo ouvindo você falar acerca desse assunto, logo pude perceber que você realmente é uma mulher de fé. Então, gostaria assim que você falasse pra gente, pra você, o que é fé? Então, João, não tem como falar de fé e não falar de Deus, né? Que é, eu acho assim que é o nosso Pai, que é o nosso Criador e que é quem nos sustenta, quem nos dá força no dia a dia. E uma coisa assim que em toda a minha vida e principalmente agora, depois desse processo que a gente passou com o nosso filho, eu acho assim que a gente aprendeu que é fácil você falar, não, eu tenho fé, né? Mas você pôr em prática isso realmente, porque uma das coisas que eu procurei nesse momento viver foi a vontade de Deus. Porque muitas vezes a gente faz as nossas orações, a gente pede para que Deus faça aquilo que a gente quer. Mas muitas vezes aquilo que nós queremos não é a vontade de Deus para a nossa vida. Tanto que, às vezes, muitas vezes eu cheguei a ser criticada, me falaram assim, não, Danúbia, mas você fala isso porque você está com o teu filho nos braços. Então, Deus só é Deus na minha vida se ele fizer aquilo que eu quero. Então, se ele não fizer aquilo que eu quero, ele não vai ser Deus, né? E eu acho que tive um grande crescimento nesse aspecto, de saber que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, independente da minha, né? Porque eu orei para que Deus curasse meu filho, para que não fosse preciso passar pela cirurgia. Mas nós tivemos que passar por isso, então amém por passar por isso, né? Hoje eu estou aqui, estou com ele, mas se eu não tivesse, né? Hoje eu tenho maturidade para dizer isso. Se eu não tivesse com ele, também amém, porque também essa seria a vontade de Deus. Então a fé para mim é isso, né? É você acreditar e confiar que aquilo que Deus tem para você, acima da tua vontade, é boa, perfeita e agradável. Muito bem. Então, Danúbia, para nós podermos encerrar aqui, né? Eu digo até mesmo para você que é um bate-papo muito gostoso, assim, um assunto, mesmo assim, que traz uma paz pra gente, muito bom realmente, né? Estar conversando acerca aí das suas experiências. Eu gostaria que você, né, tivesse me falando um pouquinho aí sobre a sua visão acerca da pandemia. Nós sabemos, né, que infelizmente pegou todos nós de surpresa. Uma hora nós vimos, né, que estava lá na China. Depois, quando nós já nos demos conta, já estava aqui no Brasil. Então, para você, pós-pandemia, o que, que você acha que vai mudar na vida das pessoas? Eu acho que não existe prova, né? Eu acho que toda na vida da gente tem uma prova, né? Que nem nós estamos aqui, você me entrevistando para um trabalho de faculdade, e é uma prova, né? Para tudo na vida, para você ser aprovado em algo, muitas vezes tem que passar por isso. E talvez eu acho que a humanidade estava precisando passar por uma prova dessa, né? Que a gente está vivendo e está sendo difícil para todo mundo, indiferente de cor, de raça, de classe social. E eu acredito muito que sem a permissão de Deus isso não estaria acontecendo e que isso realmente é para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente valorizar principalmente, né? Porque esse distanciamento fez com que a gente sentisse saudade, muitas vezes, de pessoas que a gente, né, estava ali perto e a gente não valorizava. E eu acho isso, João, que é para a gente crescer, para a gente evoluir e que com certeza depois de tudo isso a gente vai ter um mundo muito melhor, né? Porque atingiu a todos, né? Não só nós aqui. Então, assim, Danúbia, eu gostaria de estar agradecendo a você por estar nos cedendo essa entrevista. Muito obrigado. Obrigada eu, um abraço e até uma próxima oportunidade, né? Com certeza.